Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos aprender mais da palavra? O livro de Apocalipse, muitos cristãos, muitas pessoas não gostam de ler ele. As pessoas têm medo, ficam aterrorizadas. E porque também é um livro que tem muitas figuras, ele é feito por comparação. E é um livro que muitos crentes, muitas pessoas não gostam de ler. Mas é um livro maravilhoso. É um livro onde toda a esperança nossa, toda a glória que vai ser revelada está descrita nele. E nesse livro tem interessante que tem 7 igrejas. E cada uma delas tem uma peculiaridade, né? E algumas delas têm alguns defeitos, qual o nosso mestre apontou. E será que o apóstolo João, nos nossos dias, se o nosso Salvador, ou então se revelasse e mostrasse para a igreja que você pertence, será que você iria ser aprovado? Será que a sua igreja, a nossa igreja, seria aprovado? Eu penso muito nisso quando eu leio o livro de Apocalipse, porque eu já li a escritura várias vezes. Toda vez que eu chego nesse livro, eu gosto de ler as cartas à igreja, 7 igrejas. E eu acredito, meus amigos, meus irmãos, que essas 7 igrejas é 7 igrejas que existem hoje no mundo, 7 tipos de igreja, né? E cada igreja está englobado muitas denominações, e cada tipo são pessoas que estão inseridas nela. A primeira carta que ele escreveu foi para a igreja de Éfeso, que ficava na cidade de Éfeso. E a palavra fala que ele conhecia a igreja, mas ele advertiu a igreja de Éfeso, né, que ela fazia tudo certo, mas tinha algumas coisas que ela deixava a desejar, e que se ela não se arrependesse, tudo aquilo que ela fez com muito sofrimento ia se perder. Depois ele escreveu uma segunda carta à igreja de Esmirna. Essa igreja, ele não achou nenhum defeito. E era uma igreja muito pobre, sofredora. E ele rasgou elogios para ela. E depois a terceira carta foi para a igreja de Pérgamo, né? Ele dizendo também que conhecia tudo o que ela fazia, mas encontrou também defeito, coisa que contaminava a igreja. E ele advertiu para que ela também eliminasse esse problema. E a quarta carta foi para a igreja de Tiatira também, né? E eles tinham as qualidades, mas também tinha os defeitos, e mandou ela tirar o que ia contaminar ela. E a quinta carta foi para a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes, né, também ele encontrou algo que não agradava a ele. Mas na igreja de Filadélfia ele não encontrou nada, né? Então que foi a sexta carta que ele enviou para a igreja de Filadélfia, ele não encontrou nada que a desabonasse. E a sétima carta foi para a igreja de Laodiceia, que ele não achou coisa boa nela, achou que ela era nem quente e nem fria. E nas nossas reuniões, na nossa igreja, eu fico perguntando, onde será que a nossa igreja se encaixa desses 7 modelos aqui, né? Então, meus amigos, meus irmãos, eu acho que toda a liderança, cada um de nós, cada um que faz parte da igreja, deveria pensar onde eu estou inserido. Então, para você ver onde você está inserido, você deveria ler o livro de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas. E hoje os grupos que formam a igreja, o povo que forma a igreja, eles, dependendo do que a igreja ensina para eles, eles vão se contaminar. E a palavra de Deus fala que aquele que tem a
espada, né, de 2 gumes. Qual que é a espada de 2 gumes? É a palavra. Então, a palavra de Deus fala que ela é capaz de discernir tudo. Então, para você saber onde você está inserido, qual exemplo de igreja você está inserido, você tem que pegar a espada de 2 gumes para poder examinar exatamente onde você está errando ou onde você está acertando, para você continuar firme. Porque em todas elas ele tem uma promessa, e aquelas que ele encontrou contaminação, ele tem ameaças. Então não adianta nada você estar fazendo tudo certinho, mas numa coisa você se contamina, você bota tudo a perder. Por isso que a palavra de Deus fala: se o justo, lá em Ezequiel, confia na sua justiça, der um deslize e morrer no seu pecado, de tudo o que ele fez, nada será lembrado. Nada vai ser lembrado do que ele fez. Assim como o pecador que se arrepende, ele cai em si, se arrepende e não sai fora da prática do pecado. De todos aqueles pecados que ele cometeu, também não terá lembrança. Então às vezes as pessoas, mas não tem nada a ver. Tem muito a ver. Eu já fui a alguns templos, eu vejo, olha, aqui eles são dessa forma, eles têm um zelo nessa área aqui, mas em compensação outra área eles pecam redondamente. Então não está adiantando nada. A palavra de Deus fala que a noiva de Jesus, a noiva de Cristo, que é a igreja, tem que ser sem mácula. O que é sem mácula? Sem nenhuma ruga. O apóstolo Paulo mesmo já falou isso, que ele queria apresentar a igreja para o noivo sem mácula, perfeita. E nós aqui na nossa pequena igreja, nós também tomamos o cuidado para apresentar a noiva de Cristo, que somos nós, sem ruga, sem mancha e sem mácula. Por isso é que nós usamos, né, a palavra, porque a palavra é ela que entra, ela que sabe, né, penetrar no mais profundo, no mais íntimo do coração das pessoas. E a palavra de Deus vai falando que sempre existe dentro da igreja uma outra igreja. Já tem uma igreja aqui que ele fala, olha, tem uma igreja aí que é a igreja de Satanás, dentro dessa própria igreja, que eles se dizem judeus, né? O que é dizer judeu? Judeu, quando eu digo, olha, eu sou filho de Deus. Então, para Deus, nós somos judeus, nós somos israelitas. Mas a palavra de Deus fala que eles não eram os verdadeiros israelitas, né? E nós devemos tomar muito cuidado, porque o inimigo de nossas almas, ele quer contaminar a noiva de Cristo. Ele quer levar você a perder aquilo que você já tem ouvido, que você já tem ganho. Por isso que aqui na igreja de Esmirna, né, diz assim: e é o anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-é a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, meus irmãos, meus amigos, a palavra aqui fala que nós devemos ter paciência. Aqui no capítulo 2, versículo 2, diz assim: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, né? E a maioria das igrejas vai dizendo: eu conheço a tua paciência. Porque para nós vivermos hoje, servir o nosso Deus, é a paciência que nós devemos ter. Aqui no mesmo capítulo 2 e no versículo 19, ele estava dizendo para a igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar
os meus servos, para que forniquem e comem do sacrifício da idolatria. Por exemplo, o que é isso? Isso é ensinamentos que vêm dentro da igreja e a pessoa vai fornicar espiritualmente, vai aceitar aquele ensinamento. Acontece muito hoje dentro das igrejas e muitas pessoas não se dá conta desses ensinamentos errados. Então eu gostaria, meu irmão, que você examinasse o livro de Apocalipse. Ele é maravilhoso e ele tem lições importantíssimas para nós. Eu gostaria que através desse pequeno vídeo você meditasse qual tipo de igreja dessas 7 você está inserido, porque só foi 2 igrejas qual ele não achou nada que desabonasse aquela igreja. E a sua, onde você está? Pense sobre isso.